Glórias a Deus! Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo, o qual tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais por Cristo Jesus, nosso Senhor e também Salvador. Essas foram as palavras de Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Eu desejo a paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, em seu coração, em sua vida, em sua casa, em seu lar, em sua família, em seu ministério. Obrigado por fazer parte aqui da nossa postagem, nosso canal. Se você não é um inscrito, se inscreva, faça parte conosco aqui. Para a glória de Deus, ative esse tão conhecido e falado sininho, que é das notificações, para você ficar informado das futuras postagens que faço aqui. Obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho de poder ouvir-me por 10, 15 minutos das minhas reflexões da palavra de Deus aqui em nosso canal. Espero tê-los bem, guardados em Cristo, em perfeita saúde. O tema da reflexão de hoje traz por título Entre Aplausos e Vaias. Vocês sabem que em vários segmentos da vida comum, do cotidiano, política, área artística, do esporte e até mesmo no contexto religioso, né? Há momentos em que as pessoas estão sendo ovacionadas, né? Honradas, elogiadas, benquistas, faladas, seguidas, de certa forma até idolatradas, né? Seja qual for as circunstâncias, existem momentos que as pessoas estão sendo aplaudidas. E aplausos é geralmente isso, né? Venerar, honrar, respeitar, prestígio. É uma forma de afeto, de carinho, de retorno que se dá a alguém em um bom momento. O contrário disso também é verdadeiro quando se fala das vaias, né? As vaias em todas essas áreas que citei também são visíveis, são notórias. Geralmente elas são carregadas porque de um sentimento de desgosto ou descontentamento, né, por parte do público, e aí gera então essa vaia. Só que eu quero pensar com vocês no âmbito da vida cristã, o âmbito da igreja, mais precisamente no âmbito da vida ministerial, né? Existem momentos na vida do pastor da igreja, né, da liderança da igreja, na vida de um pregador, na vida de um cantor, de um escritor, de um teólogo, de um ensinador, e assim sucessivamente, né? Pode ter outros nomes que eu não citei aqui, mas você está entendendo. Existem momentos na área cristã, na vida da igreja, do ministério, dos nossos irmãos, que são momentos de aplausos, né? São momentos de aplausos, no sentido da honra, no sentido do respeito, né? No sentido de reconhecer os benefícios e até mesmo o esforço e a dedicação que este homem de Deus fez, que esta mulher de Deus fez para a obra de Deus, pelo reino de Deus, pelo rebanho, pelas ovelhas, pela obra missionária, pelo missionário, pela vida dos missionários, por ações externas com a sociedade, enfim, existem situações que nós aplaudimos de pé, honramos, isso é muito bom. Mas existem momentos que essas mesmas pessoas que foram aplaudidas, essas mesmas pessoas que foram honradas, abraçadas, e receberam mensagens, né, de carinho, de afeto, que foram seguidas, que foram curtidas de certa forma pelas redes sociais. Hoje você sabe o tanto quanto eu que uma pessoa pública na rede social, ela vive na gangorra, na berlinda, entre o céu e o inferno,
se é que eu posso usar essa expressão, todo cuidado. Porque hoje ela pode estar bem, ela pode estar no aplauso, mas amanhã ela pode estar nas vaias, e isso oscila tanto. Isso também me preocupa, e eu queria tanto dividir com você a minha preocupação, meu sentimento. Queria abrir o meu coração para você e poder, junto com você, conversar um pouquinho sobre isso, mais com um tom de cuidado, sabe? Mais com um tom de preocupação mesmo, de zelo, de não gerar nenhum desconforto, nenhum problema para ninguém e principalmente para você. Eu estou com um texto bíblico aqui e eu quero ler esse texto. Estou no Evangelho do Senhor Jesus Cristo aqui, segundo o registro de Lucas, no capítulo de número 4, e vocês podem perceber que no verso 14 ao verso 30, eu gostaria de usar um pouco desse tempo para ler e falar um pouco sobre isso, porque Lucas 4,14 começa assim: então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia, e a sua fama, olha que momento, né? Sua fama correu por toda a circunvizinhança. É pelo poder do Espírito Santo, aí a fama percorre, né? O verso de número 15 diz que Cristo ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Ei, meu Deus! Oh, Jesus! Aleluia! Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor! Sendo glorificado por todos. É um tempo de aplausos, é um tempo de honra, é um tempo de exaltação, um tempo de elogios, né? De adoração. E no verso 16 diz que indo para Nazaré, onde fora criado, ele foi para a sua casa. Entende isso? Ele foi para a sua casa, ele foi para os seus, ele foi para a sua pátria, para a sua terra. Num sábado, na sinagoga, ele entrou num dia de sábado numa sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, era costume dele ir nessa sinagoga, era a sua casa, cidade onde ele foi criado. Se fosse nos nossos dias, diríamos que ele foi para a igreja que ele nasceu, ele foi para a igreja que ele foi formado, ele foi para a igreja onde ele tem a sua oportunidade de cantar, ou de pregar, ou de liderar, ou de dirigir. Eu estou abrindo o leque das opções para ficar bem claro para todos, né? E ele volta para sua terra, para sua pátria, como de costume. Aí ele se levanta para ler, né? Verso 17 diz: então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, e ele começa então a dissertar. Ele começa a fazer a sua homília. Daí a palavra homilética, porque vem de homília e nada mais é do que conversar. Homilética não é gritar, não é explodir, não é falar de maneira incompreensiva. Não, homilética é falar, é conversar, é diálogo. Então ele começa a dissertar, ele começa a comunicar. E ele começa a falar assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Verso 20 diz que, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, e Cristo então vai se assentar, sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Todos estavam olhando para ele quando ele terminou de dissertar, de pregar. No verso 21, então sentado, ele diz assim: então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele está dizendo: aquilo que eu acabei de pregar, a pregação que eu terminei agora de fazer, o assunto fala de mim mesmo. Então se cumpre esta parte da escritura hoje, porque ela se converge em mim mesmo. É uma profecia messiânica,
Então, cumpre-se a parte profética, Cristo chega, e messiânica, porque ele inicia o seu ministério. E esses sinais do que ele acabou de pregar vai ser uma evidência no seu ministério. Mas no verso de número 22 de Lucas 4, diz assim: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Você percebe que no verso 15 diz que ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. No 22, todos estão maravilhados da pregação dele e chegando a dizer uns para os outros: que palavra foi essa, hein? Olha, cheia de graça, hein? Você viu as palavras que saíram dos lábios dele? Palavras cheias de graça. Que isso? O outro dizia: mas não é o filho de José esse daí? A gente conhece ele. Que bênção, hein? Que palavra, que mensagem. Eu estou vivendo o texto com você para você entender a reflexão aqui. Estou contextualizando para os nossos dias e aplicando para a gente viver o ambiente do texto. Hoje não é diferente. Hoje os nossos pastores estão pregando nos púlpitos e a gente está lá embaixo dizendo: que mensagem, que ensino, que pregação, que aula, meu Deus, que doutrina, olha que coisa linda, não é? Hoje, os nossos irmãos que Deus tem levantado, né, na área da música, do louvor, da adoração, melhor dizendo, a gente escuta aquela canção, aquela letra, pensa na letra ali, vai ouvindo aquilo, aquela graça que Deus deu a ela, deu a ele, a gente fica: meu Deus, que coisa linda. Chega a um ponto de até chorar. Choramos quando uma linda e sacra canção é entoada, glorificando o nome do Senhor, junto com a congregação, aquele hino, aquele louvor, aquela adoração, aquele ambiente de culto, com os músicos todos muito bem em harmonia, afinados, ensaiados, espirituais, e a gente chora sentindo a presença de Deus, pela instrumentalidade que Deus usou cada um deles, cada uma delas, naquele ambiente de culto. Nós que somos de cunha e de fala pentecostal, quantas vezes não fomos impactados por uma mensagem profética, por uma revelação da parte de Deus, usando seus vasos para falar conosco ou para falar com a igreja. Quantas vezes nós não saímos daquele ambiente dizendo: meu Deus, como o Senhor é terrível, como o Senhor usa mesmo, que bênção aquele irmão, que bênção aquela irmã, glória, aleluia. São tempos de aplausos, tempos de honra, tempos de homenagem, tempos de elogios, tempos em que reconhecemos a graça de Deus na vida do vaso, a unção de Deus na vida de alguém. Isso é muito lindo, muito glorioso, muito louvável. Não é pecado, não existe um pecado nisso. Reconhecer a unção de Deus na vida de alguém, né? Servir a Deus vendo isso, acompanhando isso ao longo dos anos, nós adquirimos a ética, o respeito pelo ministério do irmão, da irmã, né? Por aquilo que Deus deu a ele, a ela, sem perseguição, sem calúnia, sem difamação, sem concorrência, sem disputa, mas entendendo que Deus chamou cada um de uma forma, de uma maneira. E no conjunto de tudo isso, a igreja é edificada, o nome do Senhor é glorificado. E quando Cristo estava aqui nesse ambiente, a turma que estava maravilhada, que glorificava o Senhor, e Cristo sabia que ele estava dentro da sua própria terra, da sua própria casa, no meio dos seus. Portanto, ele mesmo que vai dizer essas palavras do 23 a seguir. Disse-lhe Jesus: sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. O fato do profeta não ser bem recebido não significa que ele deixa de ser profeta ou de transmitir a profecia.
Às vezes a gente usa isso como desculpa. Profeta não tem honra na igreja. Não, o Jesus não está dizendo isso. O fato de não ter a honra não significa que não vai ser útil, não vai ser usado pelo Senhor. Ele está sendo usado aqui, mesmo não tendo a honra, ele está sendo usado. Então ele prosseguiu. Na verdade, no verso 25, ele diz: na verdade vos digo que muitas viúvas, havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta de Sidom. Tinha muitas viúvas em Israel, mas Elias não foi as viúvas de Israel. Elias foi a viúva de Sarepta de Sidom, porque aquela viúva tinha em sua casa aquilo que as viúvas em Israel não tinham em suas casas. No verso 27, havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E o verso 28 diz assim, todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Como assim? A gente precisa entender, porque o verso 20 vai dizer: tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. O 22 diz: todos que davam testemunho se maravilhavam das palavras de graça que saíram dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Agora o 28 diz que todos estão cheios de ira. Todos os que estavam na sinagoga estão cheios de ira. Você percebe que os aplausos acabaram? Os elogios terminaram? Aquilo que começou com aplausos, agora está terminando com vaias. E eu estou usando essa expressão por causa da reflexão, do título da reflexão. Mas lá em cima nós vemos gente glorificando, outros estão maravilhados, mas aqui no encerrar do texto já tem um grupo que já não está dando glória, como no verso 15, nem maravilhado, como no verso 22 de Lucas capítulo 4, mas o verso 28 diz que eles estão cheios de ira. Como que a gente consegue sair do céu e descer para o inferno tão rápido? Estou parafraseando, perdoe se a palavra é forte, estou tentando te mostrar, que você entenda como que a gente muda rapidamente, como que aquele pastor que é um homem de Deus ontem parece que se tornou demônio hoje, no nosso pensamento, na maneira de interpretar, de contextualizar, como que aquele cantor foi bênção ontem e hoje para nós já é carnal, já é frio, já não presta, como que a gente tem a capacidade de realmente viver nos aplausos em um dia e depois nas iras e nas vaias, no dia seguinte. Como nós oscilamos nisso? Como nós temos a capacidade de hoje abraçar, beijar e dizer eu te amo, e amanhã nós estamos amaldiçoando, blasfemando, tacando pedras, caluniando. Essa reflexão, ela tem como ponto de vista isso, chamar a sua atenção para esse zelo, para esse cuidado, para você não mudar comportamentos tão rápidos em um mesmo ambiente de culto. Nós estamos dentro de um texto que fala do mesmo ambiente. É o mesmo ambiente, o cenário é o mesmo, eles não estão em outra cidade, eles estão em Nazaré, o contexto é sinagoga, um momento dentro do mesmo ambiente. Há divergências ali. O amor acaba, o ódio chega, o aplauso sai, as vaias entram, os comportamentos são diversos em um ambiente só. Então é um cuidado que esse texto fala ao meu coração, e eu queria dividir isso com você. Você não é obrigado a concordar, é claro, com o que eu estou passando aqui, o que eu entendo. Você pode ter um outro ponto de vista, eu respeito e precisa ser respeitado. Isso é ser realmente versátil, democrático naquilo que a gente fala e pensa, no livre pensamento que temos. A gente respeita o comentário um do outro, a ideia um do outro, e por isso que eu passo o que eu estou entendendo. Dentro desse cenário, você olha para o verso 29, está escrito aqui, e levantando-se, expulsaram-no da cidade. Eles conseguiram expulsar o Senhor Jesus
da sua própria terra, da onde ele foi criado, da onde ele nasceu ali, é onde ele foi educado ali, no contexto onde todos conheciam, porque o verso 22 está dizendo isso, não é este o filho de José? Então há um conhecimento dessa pessoa, a terra é dele, ele foi criado ali, conforme o capítulo 4 e o versículo de número 16, né? Indo para Nazaré, onde fora criado. Está aqui, todos os conhecem, mas no 29 eles estão expulsando ele da própria cidade. Um dia ele foi bom, um dia ele foi importante, um dia ele foi a celebridade, um dia ele foi a voz, um dia ele foi o mensageiro, o pregador, o profeta, o vaso, né? Um dia ele foi o cantor, ela foi a cantora, a profetisa, ela foi a mulher que Deus usou, o homem que Deus usou, o jovem que Deus usou, o líder que Deus usou. E agora? E agora nós mesmos estamos tirando, expulsando, tirando de cena, lutando para ver se derruba, se apaga, se aniquila. Parece-nos que nós temos uma vontade de tirar alguém para ver se a gente chega, ou que alguém termine para que a gente possa começar, ou a morte desse parece que dá espaço para nós, e aí a gente fica pensando como Deus nos vê, como que o Espírito Santo que mora em nós enxerga isso, como Cristo que morreu na cruz por cada um de nós, e diga-se de passagem, nenhum de nós merecíamos, nenhum de nós éramos dignos. Não há nenhum mérito da nossa parte. Pelo contrário, é além dos deméritos. A graça de Deus nos alcançou sem esperar nada de nós. Não foi por troca, não foi por barganha. Quem pagou, pagou toda a conta. Interessante pensar nisso. Eles estão expulsando Cristo da cidade, mas veja, eles não querem só expulsar, eles estão tentando persuadi-lo, eles querem levar ele um pouquinho mais à frente, a um monte. Olha o verso, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Eles chegaram ao ponto de levar o Senhor ao cume da montanha, ao cume do monte. E não era para ovacioná-lo, não era para aplaudi-lo, prestigiá-lo, agradecê-lo pela pregação, pela mensagem, pelo ensino, pela graça, pela autoridade, pela unção. Não, 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 não. Eles levaram o mestre ali com uma única intenção: vamos te lançar daqui abaixo. Nós vamos terminar com a sua carreira, com o seu ministério. Você mal chegou, já vai sair de cena. Pensa um pouquinho nisso. Nós não precisamos levar ninguém ao cume do monte para derrubá-lo. Basta uma palavra nossa. Basta um clique nas redes sociais. Basta uma postagem. Basta um comentário. Só que eu e você, servos e servas de Deus, não estou falando para ímpios, não, estou falando para a igreja. Eu e você, nós vamos um dia prestar contas ao Senhor. Nós seremos julgados pelas nossas ações, pelas nossas obras, pelas nossas palavras. Deus não te chamou para matar, Deus te chamou para dar vida. Deus não te chamou para levar ao cume da montanha e derrubar de lá. Deus não te chamou para atacar pedras. Deus não te chamou para destruir vidas, lares, famílias, casamentos, ministérios, vocações. Eu estou agora abrindo um leque de opções, generalizando, para ficar bem amplo a ideia da informação. Repito, você não é obrigado a concordar comigo, mas estou dando aqui um leque de opções, pensando nesse texto e a preocupação que me veio ao coração ao pensar dessa forma nesse texto. Que eu não seja para você aquilo que essa turma do verso 28 estava sendo para Cristo. Eu não quero te levar ao cume do monte, te lançar abaixo por meio das minhas ações, das minhas pregações, dos meus ensinos, ou dos meus conselhos, ou das minhas interpretações, ou dos meus comentários. Não, de jeito nenhum.
Se não puder sair palavras de graça da minha boca, outras palavras aqui não podem sair. Cuidado, tome muito cuidado para a gente não destruir a vida das pessoas com aquilo que a gente pensa que está certo, acha que está certo. Precisamos entender que existem momentos que nós estamos aplaudindo a liderança e no outro dia nós queremos vaiar a liderança. Entre aplausos e vaias. A Bíblia diz em Lucas 4,30, Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Cristo conseguiu passar por entre eles e sair. Eles não tiveram êxito no propósito de lançar Cristo abaixo, porque Cristo conseguiu sair. A diferença é que hoje muitos não conseguem sair. Não dá tempo. As redes sociais é muito rápido. Na mesma proporção que alguém se destaca e cresce, é a mesma proporção também é derrubado. Que você não seja um assassino, assassina. Você não venha matar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Porque tudo que nós estamos fazendo aqui, um dia nós vamos prestar contas a Deus. Entre aplausos e vaias. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Essa é a nossa reflexão de hoje. Te vejo. Até a próxima.